Olá, meus amigos, boa noite. Estamos de volta com o nosso Conexão ND. Pensei numa pessoa para andar na contramão do convencional da música que andamos ouvindo no Brasil nos últimos tempos. Este na contramão, Jefferson de la Roca, maestro, inspirador da Camerata de Florianópolis, uma personalidade da música de qualidade. E nós estamos precisando, nesta sociedade em que vivemos, de qualidade. Não é, todavia, o que encontramos na TV, nas emissoras de rádio e até mesmo no teatro. Tudo improvisado, em cima do popular, sem talento, sem lastro, visando as conquistas das grandes massas, que são absolutamente desnorteadas existenciais. Ai, cara, mas como tu é grosso? Não, eu estou apenas dizendo uma verdade. Então vamos andar na contramão. Vamos falar de uma música de que todos precisamos para nos elevarmos, para verdadeiramente conhecermos música, apreciá-la e com ela ter uma vida melhor. Jefferson de la Roca, seja bem-vindo, maestro, inspirador, criador da Camerata de Florianópolis. Tudo bem contigo? Tudo bem, sempre um prazer para encontrar você. Que bom, que bom. Jefferson, o que é camerata? Camerata é um sinônimo de orquestra de câmara. Então, partiu de um termo camarada, né? E que inicialmente eram pequenos grupos de poetas que se reuniam para contar poemas, fazerem sarais. E com o tempo, esses grupos passaram a fazer música também, né? Além da poesia, música. E daí, um pouquinho para frente, depois do período clássico, começou a ser sinônimo também de orquestra de câmara. Então, é uma pequena orquestra. Tá. Há quanto tempo ela existe, a nossa Camerata? Camerata, eu fundei em 1994, ou seja, em janeiro agora do próximo ano, ele completa 27 anos. Ou seja, são 27 temporadas já realizadas. Essa, nesse ano, mais ou menos realizada, mas 27 anos ininterruptos, né? Isso é muito importante. As perguntas que eu estou te fazendo visam a que as pessoas que possam, num primeiro momento, não entender muito o espírito da pergunta ou do assunto, tenham uma boa base do que se trata. A Camerata toca que tipo de música? Fundamentalmente, é claro que o nosso principal produto, entre aspas, né, é a música clássica, né? A gente, dos 70, 80 concertos que normalmente a gente faz por ano, muito mais que a metade é de música clássica. Mas também a Camerata se destacou nos últimos anos, talvez desde a sua fundação, por também fazer uma valorização da música popular. Então, a gente, por exemplo, o primeiro programa que a gente fez dessas chamadas misturas, né, foi em 1995, onde a gente fez um programa todo dedicado ao chorinho, com lá os chorões, desde o Pixinguinha, Ernesto Nazaré, a Chiquinha Gonzaga. E mais tarde a gente desenvolveu vários outros programas. A Camerata hoje ela toca de todos os ritmos, mas com o grande diferencial, até aproveitando a tua introdução ali, dando um tratamento erudito para qualquer gênero musical. E a Camerata ela se destacou nacionalmente por isso, né? A gente tem um programa que a gente faz rock, né? Então, muita gente às vezes virava o nariz, rock, mas a gente acabou chegando no Rock in Rio, a gente tocou no Rock in Rio, tocando com o Steve Vai, que é um dos maiores guitarristas do mundo. É um roqueiro, mas ele toca de uma forma absurdamente bem, né? E considerado um dos melhores guitarristas do mundo. E tem muita qualidade a música dele. Então, o nosso princípio é fazer o que fizer, fazer com qualidade. Então, e nesta música popular brasileira, se você ligar o rádio agora, à exceção da Rádio Cultura de São Paulo, de uma, duas ou três, o que você vai ouvir é a repetição de todas estas músicas chamadas de populares. Estas músicas, quando tocadas, apenas musicadas, elas até que pode ser interessante. O diacho é a letra. Pobres, grosseiras, misóginas, um horror. E é o que anda por aí. Tá. Camerata. Pessoas para formar a Camerata. É fácil de achá-las? não.
Atualmente, quando começou, eram basicamente alunos meus, porque eu era professor de violino, né? E então, até na época não existia ainda professor de violoncelo na cidade, eu dava aula de tudo, né? De violino, de viola, violoncelo, contrabaixo, enquanto não tinha. Depois começaram, é claro, a surgir os professores, a UDESC também, ela abriu os cursos, né, de graduação daí em cada um dos instrumentos. Então começou, é claro, que o mercado a se tornar um pouquinho mais fácil de conseguir mão de obra qualificada para esse tipo de música. Mas o princípio não, foi eu metendo a mão na massa mesmo, dando aula para todo mundo. Eu era o maestro de acordo com a palavra italiana mesmo, professor, né? Então, começou nesse ponto. Hoje em dia, não, a gente abre, quando abre, raramente uma vaga de alguém, por exemplo, a última menina que saiu, ela foi morar na África do Sul, daí abriu uma vaga na Camerata. Então a gente faz uma audição, vem gente de tudo que é lado para fazer, né? Por exemplo, na Camerata tem gente que é do Uruguai, por exemplo, né? Então, com a Camerata ela já tem uma certa fama, não só no Brasil, como também nos países vizinhos aqui. Então, quando abre uma vaga, se espalha logo, além da nossa divulgação, a notícia e as pessoas vêm fazer a audição, né? Seria o teste, né? Um teste para... Jefferson de la Roca, maestro, fundador, o cara que administra a Camerata Florianópolis. Jefferson, vamos admitir que daqui a 15 dias a Camerata tem um grande espetáculo, se apresentar num momento especial. De hoje até este 15º dia, os treinos como são, os ensaios? A Camerata ela ensaia todos os dias, e são ensaios as manhãs inteiras, né? E tem... Mesmo que não tenha um espetáculo marcado? É que normalmente tem. Então, geralmente, até organizar essa agenda não é muito fácil, né? É claro que existe 1000 situações. Eles são, digamos, tecnicamente tem a sua técnica tão elaborada que acontece também. Às vezes, um solista vem da Itália, vai tocar com a Camerata. Ele tem condições de fazer um único ensaio. Então, a gente marca um ensaio no dia anterior e vai sair. Como no Rock in Rio, quando a gente foi lá... A gente fez um dia inteiro de ensaio festival e outro dia inteiro e se apresentou no Rock in Rio, um repertório completamente novo e bastante complexo. Então, funciona mais ou menos assim. Dependendo da complexidade, precisa de mais ou menos ensaios e também, se a gente tem possibilidade de poucos ensaios, a gente vai ter que dar conta mesmo tendo poucos ensaios. Então, por isso a questão da qualidade, né, técnica, do refinamento. Jefferson, disseste que ensaiamos todos os dias. Pô, mas eu, para ensaiar todos os dias, eu preciso de tempo. Sim. Tá, eu toco violino, por exemplo, não toco nem pedrinha na água, mas vamos lá. Toco violino, quero tocar na Camerata, legal. Eu ganho bom dinheiro? Digamos assim, que a média dos pagamentos da Camerata, até considerando Santa Catarina, sempre teve pelo menos um padrão de dignidade, né, em relação ao artista. É claro que existe tempos bons e tempos ruins, né? No momento a gente vive um tempo muito ruim, né? Onde a nossa temporada só de eventos corporativos e contratações que nós já tínhamos agendados foram 35 concertos, fora toda a nossa temporada no teatro, então, e as turnês também, que não saiu nenhuma. Quebra de patrocínios, né? Então, por exemplo, esse ano foi um ano atípico, né? Claro que teve reduções de ganhos, né, para tanto os artistas e técnicos que compõem a Camerata, mas, digamos assim, o músico da Camerata é profissional, ele se dedica exclusivamente a isso, né? Ele não tem outras profissões e faz como hobby ou nas horas vagas, né? Como alguns artistas, por exemplo, que tocam às vezes na noite, em barzinhos e tudo mais. Muitas vezes eles têm um outro emprego que garante a sua subsistência e aquilo ali é apenas algo mais. Já no músico erudito, não, que tem que treinar, praticar ali 5, 6 horas por dia, porque a profissão dele é tocar, né? E tocar perfeito, né? Não dá para chegar no teatro, onde você vendeu 1000 ingressos e tocar mais ou menos, tem que, digamos, tocar com profissionalismo, com qualidade. Então ele precisa se dedicar. E o músico erudito ele é muito como um atleta.
Então, se um atleta resolver ir para uma Olimpíada, ele não praticar todos os dias, 5, 6, 7, 8 horas por dia, ele não vai conseguir ter bons índices e ir adiante, né? Com certeza. Então, o músico precisa estar em forma. Ele não é só ter o conhecimento, né? Eu sei como resolver tal passagem de uma sinfonia de Mozart. Não é assim, né? Você tem que estar com seus dedos em dia para que você chegue lá e consiga desempenhar em alto nível, né? Então, tu sabes que... Bom, antes disso, deixa eu te perguntar o seguinte. Jefferson de la Roca, maestro da nossa Camerata Florianópolis. O público que costuma ouvir a Camerata, é o mais velho ou está mudando? Mudou muito. Quando a Camerata começou, há 27 anos atrás, chegava no teatro, via aquelas cabecinhas brancas, né? E também dificilmente lotava, por exemplo, o Teatro do SIC, que já existia há pouco tempo. Raramente se via ali completamente, com todas as cadeiras ocupadas. E esse é, acho que um grande feito que a Camerata contribuiu de uma maneira bastante significativa, que a gente, com o nosso trabalho, inclusive esse de aproximação com outros estilos, então, porque muita gente tinha preconceito, o jovem lá, eu gosto de rock, né? Tá, mas a orquestra não, ele só toca aquelas músicas. A gente ouvia esse tipo de comentário preconceituoso, né? Que existe o vice-versa também, mas né, por parte, por exemplo, do jovem. Daí quando a gente começou a fazer programas, vamos tocar, como a gente fez um DVD com Das Aranha, por exemplo, aqui de Florianópolis, um grupo popular, com um expresso rural, né? Com diversos grupos populares, inclusive aqui de Santa Catarina, ou com Lenine, com Toquinho, Zé Cabaleiro, com grandes artistas também da música nacional. Então as pessoas começaram a sentir, não, mas orquestra, né, pode tocar qualquer repertório e fica legal, né? E aquela música dele que às vezes é boa, mas às vezes falta aquela roupagem a mais, né? A orquestra ela tem capacidade de proporcionar isso. Então, isso acabou aproximando muito o público. Então, a gente começou a sentir, por exemplo, que eu brinco às vezes, que com os próprios colegas da orquestra, que tá aquela senhorinha de idade de 90 anos ali na primeira fila e ao lado dela, a netinha dela com blusa, corrente, piercing, né? Mas assistindo uma sinfonia de Beethoven, né? Mas talvez começou assistindo um programa de música que ela tivesse um pouco mais de familiaridade, né? Então, esse é o problema. Mas digamos assim, que se ela chegou, né, e a orquestra mostrou para ela que é possível, que é legal ver uma orquestra tocar outras coisas também, e ela se interessou de assistir a um concerto de música sinfônica, com as sinfonias de Beethoven, Mozart, ou música de câmara, é fantástico isso. Eu acho que é um processo de renovação de plateia que foi muito importante. E hoje eu me orgulho disso, né, dentro da Camerata. A gente, nos últimos 15 anos, a gente manteve sempre de 95% para frente, para cima, a taxa de ocupação de todos os espaços que a gente tocou no estado inteiro e em outros estados também. E é um feito que, inclusive, foi tema de uma matéria na Folha de São Paulo, né, eles nos procuraram. Nossa, qual é o segredo de vocês para ter essa taxa de ocupação e público também, né? De lotar, de colocar 30.000 pessoas na beira-mar, nos shows abertos, né? Ou na Praça dos Bombeiros ali, que Natal sempre aquele montão de gente, né? Mas eu acho que um dos grandes pontos, assim, primeira questão também ir até as pessoas que gostam de outros estilos e tentar atraí-las para uma música um pouco mais refinada, né? Agora, isso aí me faz lembrar, Jefferson de la Roca, da Camerata Florianópolis, determinado tipo de comida que a gente nunca comeu. Eu não gosto disso aí, de ouvir falar. Mas quando o sujeito prova e diz, não é que é bom, não é que é interessante, sim, isso me faz lembrar em relação à música erudita, clássica, orquestrada, essa música diferente da programação habitual das nossas emissoras. De repente, eu já pensei assim, se dependesse de mim, eu criaria uma hora do Brasil, das 7 da noite às 21, todas as emissoras vão tocar música orquestrada, música clássica.
Não quer, desliga o rádio. Mas muita gente ia descobrir. Pô, mas sabe o que eu estou gostando? Exatamente. Amor, não desliga, eu estou gostando. Mas como é que eu vou gostar se eu não conheço? Tem que servir o prato. E esse é o ponto essencial. Oportunizar é tudo, né? Nesses dias a gente, inclusive, chegou a lista dos menores IDHs dos municípios de Santa Catarina. E, nossa, eu fiquei muito orgulhoso quando vi ali que dos 50 menores IDHs, a Camerata tinha ido pelo menos em 25, 26 municípios daqueles. Dos 130 que nós já visitamos no estado de Santa Catarina. E tenho certeza absoluta que, na maior parte desses municípios, a primeira vez e única que eles assistiram uma orquestra foi quando a Camerata levou concertos até eles, né? E, por exemplo, a gente também, a questão de 1 ano e meio, a gente teve ali, ou 2 anos, no Monte Cristo, naquela semana que deu aquele tiroteio lá, que deu aquele absurdo todo, a gente teve uma ideia, não, vamos lá e vamos fazer uma ópera lá no Monte Cristo, naquele projeto, inclusive, do Padre Wilson, né, no CEDEP, né? E foi maravilhoso, toda a comunidade estava lá, a gente tocou a opereta La Serva Padrona, e as crianças, você olhava as crianças, o público ali, nossa, eles fascinados de ver uma obra composta há 400 anos atrás. Então é aquela questão da oportunidade mesmo, né? Em grande parte desses municípios a gente tocou obras como As 4 Estações de Vivaldi, obras eruditas, e também foi, pelo relato das pessoas, né, muito bem recebida, e as pessoas perderam aquele preconceito, né? Elas viram que a música que não machuca, não dói, não morde. Não, claro que não. É preciso que nos ofereçam o prato. Sim. E eu tenho a impressão que se isso não começar dentro de casa, Jefferson, poderia a escola ajudar? As escolas? Sim. É claro que em casa também, eu acho que os pais devem dar essa oportunidade. Por exemplo, a minha experiência particular, meu pai, quando eu era criança, eu tinha 2, 3 anos de idade, ele colocava os 4 filhos no sofá, e daí ele tinha aquela vitrola. Que idade tu tinhas? Eu tinha 2 ou 3 anos de idade. Aí estavas no período de molde freudiano. Sim. Do nascimento até os 5 anos, o que o pai e a mãe servir, vai servir para a vida toda. Vale para a vida toda. Pois é, por isso que precisamos da revolução cultural. Mas daí o meu pai botava lá sinfonias de Beethoven, algumas óperas, né? E se a gente quisesse ficar brincando, pulando, tudo bem, claro, né? Mas eu achava, nossa, mas que coisa entrava no bonita, né? E é claro que no início eu achava meio estranho, depois não, passou a ser uma rotina e eu achava aquilo maravilhoso. Eu ficava até esperando a hora que o pai ia chamar para ouvir, né, os discos dele, né, clássicos. Então, é claro que essa questão da gente oportunizar, né, a gente levar a música para dentro da nossa casa é essencial. E os pais, eles têm, talvez, um pouquinho essa responsabilidade de incutir, né, nos seus filhos um pouquinho de qualidade também na música. Depois, se ele vai gostar, né, minha filha mais velha, por exemplo, quando ela tinha 15 anos, ela chegou para mim e falou, pai, eu acho que a música que eu mais gosto é funk, né? Eu acho que quase eu tive infarto, assim, né? Não que eu não respeite o funk, mas, né, não era exatamente o estilo que eu mais aprecio. Tu és um cara educado, eu já sou bem grosso. Não é funk, é funk, porque quando não presta, é funk. Ô, caramba, tu é muito grosso. Diante disso eu não posso transigir. Porque senão nós vamos alimentar a coisa comum, muito popular, sem talento, e vamos deixar passar em branco aquilo que deve ser nutrido para que cresçamos na vida. Meu Deus do céu. Vamos fazer um intervalinho? Vamos fazer um intervalinho. Eu estou ouvindo, nós estamos ouvindo, o Jefferson de la Roca, que é o nosso maestro, fundador, o cara que está todos os dias envolvido com a Camerata Florianópolis. Um instantinho e já voltamos.
Meus amigos, estamos de volta com o nosso Conexão ND e hoje recebendo uma figura especialíssima, o Jefferson de la Roca, o nosso maestro, fundador, o cara que todos os dias está envolvido com a Camerata Florianópolis. Nós precisamos de mais música orquestrada de qualidade no nosso cotidiano. O diacho é onde? Meu Deus do céu. Jefferson, o piano era muito comum nas famílias antigas. Mas olha, não havia família da classe média que não tivesse um piano. As gurias, geralmente elas, tá. Isso fazia com que a pessoa entrasse na vida com um contato mais íntimo com uma música de qualidade. Hoje, piano é em museu, que tu acha, ou na orquestra. E assim com outros instrumentos. O cara tem que tocar num grupo. Não pode mais fazer aquele sarauzinho doméstico. É ou não é? Talvez essa tradição ela se perdeu bastante. Mas talvez o piano ele possa ter sido substituído também por outros instrumentos. Eu não saberia avaliar exatamente. Mas eu dei o exemplo do piano porque sim, é um instrumento de qualidade e que refinava o gosto, né? Sim. Mas também ele era mais acessível quando tinha as fábricas, por exemplo, nacionais, né? A Eisenfelder, a Fritz Dober. E atualmente elas faliram, elas não existem mais, né? Ou só importam, né? Viraram importadores de instrumentos. Então, se avaliar hoje que um piano, menos de 15 mil reais você não compra um piano, né? Então é claro que isso já torna assim, já não é nem a classe média, talvez uma classe alta que já... E em apartamentos também, né? As pessoas moram menos em casa, né? Um apartamento normalmente, às vezes fica apertado, um piano também. Não, mas tu tocando lá em cima, o cara lá embaixo. Né? Então, é claro que o mundo muda, né? E é difícil você impedir que algumas modificações aconteçam, né? Então, eu acho que as pessoas elas substituíram por instrumentos menores. Então, talvez toquem ainda, mas tem o seu violão, sua guitarra, o seu sax, sua flauta, né? Antigamente, aqui no Brasil, por exemplo, no Rio de Janeiro, tinha a tradição do acordeon, né? Todo mundo tocava acordeon, no Rio Grande do Sul também. Depois veio a onda do piano, então acho que as pessoas continuam fazendo música. Claro. Não sei se com menos intensidade, mas aquela questão da reunião familiar, sim, e eu acho que isso se perdeu e muito, né? Aquela questão de reunir para cantar junto, para tocar, para ouvir, né? Alguém da família desempenhar ali, né? Da sua performance. Tu sabes que eu faço rádio desde o primeiro momento em que comecei a carreira, 60 anos. Sempre fiz rádio, jornal e TV, os 3, 2 ou 1, mas o rádio sempre. Tem várias rádios por todo o Brasil que me ouvem e tal. Trabalhei numa rádio chamada Rádio Guaíba. Quando a Rádio Guaíba entrou no ar, em 1957, ela trouxe uma proposta, a música da Guaíba, uma música diferente. Tá, e aí? Qual era a proposta? Música brasileira? Não. Roberto Carlos está no auge? Não. Música orquestrada. Aí os caras começaram a dizer, alguns, que a rádio ia falir. Enquanto o dono, o fundador desta empresa, Grupo Caldas Júnior de Porto Alegre, enquanto ele esteve vivo e determinou, vai ser assim, a rádio foi líder de audiência, de tal modo que outras fecharam, departamento esportivo, isso e aquilo, porque a Guaíba silenciava as demais. E veja, agora me lembrei, por exemplo, uma das orquestras que eu ouvia, Jorge Melacrino. Pô, Jorge Melacrino, orquestra, se ouvia orquestra, música orquestrada, hoje no rádio tu não acha isso. Pô, e aí as pessoas vão ficando empobrecidas no gosto, porque só conhece sertanejo, as cantoras esfregam mais o traseiro na câmera do que a voz com qualidade e talento. Pô, e ninguém vai bater na mesa para uma revolução cultural, porque nós precisamos de música. Aí o cara viaja, vai para a Europa, aqui eu vou ouvir música boa e tal. Mas a gente pode ter essa música aqui, não é por falta de talentos. Talentos, sim. Tu sabes que nós temos, não temos? Inclusive aconteceu muito, por exemplo, das óperas que nós fizemos aqui. Muita gente viajava a Nova York para assistir no Metropolitan, né, e não prestigiava a nossa ópera aqui. Daí, quando se rendeu, assistiu, mas a qualidade é legal e é como se faz, né, tem a mesma qualidade do que pode se ouvir na Europa ou nos Estados Unidos. Então, muitas vezes as pessoas também elas não se rendem, né,
a valorizar também a música feita pelas pessoas que estão aqui, né? Eu acho que também tem esse ponto. Mas... Eu falei da Guaíba... Mas nas rádios... Ninguém faz uma revolução nas rádios. Só a Rádio Cultura mesmo. Mas aí não vale. Eu acho que só a Rádio Cultura no Brasil exatamente. Que mantém ainda programas de música erudita. E eu acho uma pena isso, né? Mas sabe por quê? Porque não dá audiência para o populacho. O populacho quer o langanho. É isso que eles querem. E aí o Brasil, ó... Mas eu costumo usar como exemplo a própria Camerata, quando a gente faz o concerto no teatro, né, do SIC, tocando os grandes clássicos, sempre se esgota uma semana antes os ingressos, está sempre lotado. Então, também essa avaliação, né, de quem programa, né, as rádios ou dá espaço nas televisões, nos veículos todos, de que o povo gosta de um determinado tipo de música. A coisa é feita pelo índice de audiência, com o populacho. Deu uma audiência lá em cima com o populacho, isso significa, temos audiência, o Ibope. Mas e a qualidade? Não interessa a qualidade. É um mundo comercial deste tamanho de inteligência. Aí dá nisso que anda por aí. Para tu ouvir uma camerata, tu tem que sair de casa, tu tem que viajar, tu tem que ir para não sei aonde. Quando temos uma camerata aqui no pátio, não é? Sim. E também é um círculo vicioso, né? Quanto menos espaço tem, menos se ouve, menos público tem para algum tipo de estilo, né? No caso da música erudita. Então, é questão que, como falaste no início, né? Se é oportunizado, se as pessoas têm acesso àquele tipo de música, ela vai passar a apreciar e vai refinando o seu gosto musical. Então... Sabes que eu li uma história de uma feita faz tempo, não sei se era a Orquestra Sinfônica de Berlim, uma coisa assim. O maestro, tem tempo isso, o maestro não queria saber de violinista mulher. Tinha que ser homem. O Caranhão. Uhum. Tinha que ser homem. Bueno. E aí, os caras resolveram fazer o teste, quando precisava de um violinista, o teste com uma cortina. O sujeito viria, faria o teste, né, atrás da cortina. E aí apareceu alguém, tocou, e ele ficou louco, o maestro. Mas não precisa fazer mais. Puxa a cortina, era uma mulher. Claro que a pessoa foi contratada e a partir daí a coisa mudou. Homens e mulheres. Existe, a pergunta é meio idiota, mas eu vou fazer porque, de repente, tal. Sensibilidade para certos instrumentos, homem e mulher, diferente? Em relação a instrumentos, acredito que não, mas... Por exemplo, na Camerata, acredito que já é mais de 50%, né? Digamos, os naipes femininos já são mais do que a metade da orquestra. Então, e a qualidade é excelente. Tanto que a espala da orquestra, ou seja, a chefe, que seria o segundo cargo dentro da orquestra, depois do maestro, né? Seria a espala, a Iva Gerac, que é uma violinista mulher e maravilhosa, excelente. Então, a questão de sexo, ela não mede talento. Com Escola de música, temos aqui na cidade? Tem, e muitas escolas de música. É claro que é um segmento que ele está também bastante afetado nos últimos tempos. Assim, muitas escolas abriram, fecharam. E por conta desse ano de pandemia, acredito que no mínimo 50% das escolas fecharam. É um segmento que não conseguiu resistir à crise desse ano. Ricardo, tu és craque no violino. Se me desse a louca, mais uma louca, e eu dissesse, vou aprender violino, teria alguma chance? Ou existe uma idade mais ou menos limite para o cara se aventurar? Porque eu posso querer como amador, tá, isso é uma coisa. Mas ainda assim, posso aprender em qualquer idade? Pode aprender em qualquer idade. A gente teve alunos com até uma que era quase figura folclórica lá na Camerata, era a dona Bibi. Ela tinha 80 anos de idade e aprendendo lá o violino ainda. É claro que existe algumas questões assim que não dá para nunca iludir, né, as pessoas que se matriculam, que se você quer ser um solista, um dia ser um solista na frente da orquestra, né, dar recitais no mundo todo, é bom, claro, que começar mais cedo. Porque tu sabes que existem as múltiplas inteligências.
Sim. A inteligência espacial, verbal, numérica e a musical. Eu posso, por exemplo, ter esta inteligência musical, mas nunca levei adiante a minha possibilidade, a minha potencialidade de aprender a tocar o meu instrumento favorito. Mas como eu tenho potencialmente, eu posso começar mais tarde. Mas eu te digo assim, você pode aprender, em relação a aprender a música, você pode aprender em qualquer idade. Mas aquilo que eu falei lá no início, né, de que uma coisa é o teu conhecimento, eu sabia exatamente, uma sinfonia tal, de tal compositor, a estética que ela tem, eu preciso tirar tal tipo de som, ao passar o arco no violino é tal tipo de toque que é diferente de outro, né? Eu posso saber de tudo isso, mas se eu não praticar todos os dias, não vai sair, né? O que acontece assim que muitas pessoas que começam a aprender bem mais tarde, que já não, às vezes não tem aquela flexibilidade, por exemplo, dos dedos que tem uma criança de 10 anos de idade, claro. Onde os ossos ainda são bem moles, né? Então, na hora de esticar lá um quarto dedo, na hora de... consegue, fácil. Né? Aí já acontece, às vezes, alguns vovôs que foram aprender na nossa escola de música, por exemplo, da Camerata, que tem uma escola de música, um centro de formação, já não conseguiu assim, aquela mesma flexibilidade, ou a mesma agilidade de tocar coisas rápidas, né? Então, algumas limitações, é claro que existe, mas isso não é um limitador para que não possa aprender por seu deleite, né? Ou para ter um pequeno grupo de outros colegas que possam estar se reunindo para fazer música junto, né? Então, é a questão só do objetivo que muda, né? Tu sabes que eu tinha 16 anos quando tentei aprender violão. Aí fui para uma escola, aquela coisa toda, chegava a sangrar os dedos. 2 meses e pouco, desisti. Não estou aprendendo nada, desisti. Muitos anos mais tarde, numa entrevista de rádio aqui em Floripa, eu entrevistei um violinista consagrado, um violonista, cara. E aí eu falei disso. E disse, 2 meses e pouco eu desisti. E ele disse, mas eu toco há 50 anos e estou aprendendo. Tu querias em 2 meses aprender? Tem isso também, né? Eu estou, deixa eu ver, há 45 anos aprendendo também. Então, os bons dizem isso. Então, não, mas é mesmo, não existe fim e não existe um momento que você, eu já sei tudo, né? É claro que tem algumas situações, dependendo do repertório que vai estar na estante para fazer um concerto amanhã, eu posso mensurar, não, eu preciso estudar 5 horas para esse repertório, preciso estudar 10 minutos para esse repertório, eu preciso estudar um mês inteiro para esse repertório. Claro. Por exemplo, vai estudar para uma ópera, tem lá o texto em língua estrangeira de 50, 60 páginas, uma partitura com 500 páginas, mais a parte dos cantores, mais 200, 300, ou seja, muita coisa para pôr na cabeça, né? Para você chegar lá e ter segurança, né? Para conduzir uma obra assim. Mas outras não, de acordo com... para o teu nível técnico que você atingiu, você consegue resolver de forma mais fácil. A diferença é só essa. Jefferson de la Roca, algo que eu não te perguntei que tu gostaria de dizer, ou a tua mensagem para passar adiante ainda a ideia da nossa Camerata que precisa ganhar mais impulsos de quem dê direito aqui na cidade. Eu gostaria de dizer assim que eu fiquei muito feliz, né, nesse ano por todo o apoio que a gente teve, né, porque foi um ano muito difícil para quem faz, quem trabalha com cultura, quem trabalha com eventos, com turismo também, com algumas outras áreas, né, mas porque simplesmente de uma hora para outra a gente foi proibido de trabalhar, né? Ou seja, você não pode trabalhar, então a gente se prepara dentro dos 27 anos de Camerata, claro que a gente se prepara para todo tipo de crise possível, né? Vai quebrar um patrocínio de um concerto, ou tal concerto não vendeu, né? Depende da bilheteria, mas não vendeu. Tem 1000 situações, ou está lá num concerto, estourou a corda de um músico, ou ele errou e você tem que dar um jeito ali de o público não perceber que ele errou. Né? Tem 1000 situações que a gente se prepara e está tudo... Não, isso tudo está resolvido, a gente dá um jeito, né? Mas aparecer um vírus e parar o mundo, né? Ninguém esperava por isso. Vamos derrubar esse vírus. Jefferson de la Roca, o maestro da nossa Camerata Florianópolis, esteve aqui conosco, brilhando neste nosso Conexão ND. Muito obrigado, Jefferson. Muito obrigado, sempre um prazer. Muitos aplausos no Ano Novo. Para ti e para a Camerata. Muito obrigado a você pela paciência. Boa noite. Obrigado.